Existe uma cena que se repete todos os verões, sem que quase ninguém perceba o quanto ela é absurda. O calor sobe, o ar pesa, a casa vira uma caixa de concreto fervendo. E de repente um sistema de refrigeração de $3.000 passa a ser tratado como se fosse a única muralha entre você e o colapso. Você ouve o compressor, vê a conta de energia crescer, sente a dependência se fechar ao redor da sua rotina e aceita quase sem questionar que conforto térmico precisa ser caro, técnico, distante e complicado. Mas e se essa certeza inteira estiver apoiada numa amnésia coletiva? E se a lógica que sustenta essa indústria não for apenas engenharia, mas também narrativa? E se o segredo mais desconfortável dessa história não estiver no aparelho moderno, pendurado na sua parede, mas numa ideia antiga, simples e quase insultante de tão óbvia, descoberta em 1834, porque a parte mais impressionante dessa história não é que exista uma forma esquecida de resfriar o ar. A parte mais impressionante é que o princípio continua o mesmo há quase 2 séculos, enquanto o mercado ao redor dele foi ficando cada vez mais fechado, cada vez mais caro, cada vez mais inacessível para a pessoa comum. O que mudou não foi a física. O que mudou foi quem ficou autorizado a tocar nela, vender ela, cobrar por ela e convencer você de que sem um sistema inteiro de peças, licenças, visitas técnicas e recargas, nada funciona. Se você gosta de descobrir aquilo que foi escondido atrás de versões convenientes, se inscreve agora, porque essa história começa no século XIX, atravessa laboratórios, fábricas, lobbies, reguladores e chega até a sua casa de um jeito que depois fica difícil ignorar. Em 1834, quando o mundo ainda não conhecia a refrigeração doméstica como necessidade cotidiana, um inventor chamado Jacob Perkins registrou uma máquina baseada em compressão de vapor. Isso parece técnico demais à primeira vista, mas no fundo é uma ideia quase elegante na sua simplicidade. Um fluido absorve calor num ponto, libera calor em outro, e esse deslocamento cria frio, onde antes só havia ar quente e inerte. Esse foi o gesto fundador, o momento em que alguém mostrou, com clareza brutal, que resfriar não era fabricar frio como se frio fosse substância. Resfriar era mover calor. Parece detalhe. Não é. É a diferença entre magia vendida e mecanismo compreendido. A partir daí, o mundo industrial fez o que sempre faz quando toca numa verdade poderosa. Expandiu, sofisticou, empacotou, monopolizou e, aos poucos, afastou o público do princípio básico. Não bastava que a tecnologia funcionasse. Era preciso que ela se tornasse um sistema econômico. O que era uma descoberta virou mercado. O que era uma solução virou infraestrutura. O que era física virou dependência. E esse processo não aconteceu de forma neutra. Ele foi moldado por interesses. Sempre que uma tecnologia essencial fica inacessível demais para quem dela precisa, vale fazer a pergunta que incomoda. Isso ficou complexo porque precisava ou porque complexidade também pode ser um produto? É aqui que a narrativa começa a sair da história da invenção e entra na história do poder. Durante décadas, a refrigeração moderna foi apresentada como um território reservado a especialistas, fabricantes e cadeias de manutenção. A mensagem era silenciosa, mas eficiente. Não mexa, não questione, não simplifique. Se algo falhar, chame alguém. Se faltar gás, pague. Se uma peça morrer, substitua. Se o sistema inteiro envelhecer, compre outro. Em troca, você recebe conforto. E aprende, quase sem notar, a confundir conforto com submissão técnica. O problema nunca foi só o preço do equipamento. O problema foi o pacote inteiro de dependência embutido dentro dele. Agora,
Compare isso com uma verdade desconcertante. O princípio térmico essencial por trás da refrigeração não nasceu caro. Ele foi ficando caro ao ser cercado. Quando você observa os sistemas atuais, encontra camadas legítimas de segurança, eficiência e controle. Claro, mas também encontra outra coisa. Uma arquitetura de mercado desenhada para transformar algo básico da física num serviço recorrente. Não é teoria conspiratória barata, é o funcionamento normal de setores bilionários. Se uma tecnologia pode ser vendida como simples, você ganha autonomia. Se ela pode ser vendida como misteriosa, alguém ganha margem. Foi assim que materiais, fluidos e soluções diferentes passaram a significar muito mais do que desempenho técnico. Eles passaram a definir quem permanece no centro da cadeia de lucro. Um refrigerante natural, abundante e barato carrega um tipo de ameaça que não aparece em comerciais. Ele reduz barreiras de entrada, diminui o fascínio artificial da exclusividade e lembra ao consumidor que algumas respostas não deveriam custar tanto. E é justamente por isso que certas soluções demoraram tanto para ganhar espaço em alguns mercados. Mesmo depois de se mostrarem viáveis em outros lugares, na Europa, por exemplo, a adoção de alternativas mais simples e naturais na refrigeração doméstica avançou muito antes de se tornar comum em outros países. Não porque os europeus tenham descoberto uma nova lei da termodinâmica, mas porque, em determinado momento, engenharia, pressão pública e necessidade ambiental convergiram. O ponto central era, claro, se um fluido mais limpo, eficiente em certos contextos e economicamente acessível já podia cumprir a função, por que insistir por tanto tempo em rotas mais caras e mais dependentes? A resposta oficial quase sempre veio embalada em linguagem técnica, cautela regulatória e procedimentos. A resposta real, em muitos casos, passava também por inércia industrial e pela defesa de ecossistemas inteiros de receita. Perceba como essa lógica opera. Quando um sistema exige ferramentas especiais, certificações específicas, procedimentos exclusivos e intermediários obrigatórios, ele não vende apenas desempenho, ele vende acesso. E acesso controlado é uma mina de ouro. Cada etapa protegida por barreiras cria uma nova oportunidade de faturamento. Cada componente tratado como intocável produz distância entre o usuário e a solução. O consumidor não compra apenas um aparelho, compra uma relação de dependência estendida no tempo. E quanto mais invisível essa dependência parece, mais natural ela se torna. Mas então surge a comparação que destrói a pose dessa indústria inteira. De um lado, um sistema residencial completo, caro, pesado, faminto por energia e cercado por manutenção. Do outro, a lembrança de que pequenos circuitos térmicos, bem concebidos, podem produzir resfriamento real em situações específicas com materiais ridiculamente baratos. Não para substituir toda a infraestrutura de uma casa grande em pleno verão extremo. Essa seria uma promessa infantil, mas para cumprir funções pontuais, emergenciais, localizadas e práticas. Um quarto pequeno, um abrigo temporário, uma oficina, um veículo parado, um espaço fechado em situação de contingência. De repente, o debate deixa de ser isso, substitui tudo, e passa a ser a pergunta muito mais inteligente. Por que fomos ensinados a ignorar tudo o que não enriquece a estrutura principal? É aí que o título desta história deixa de parecer exagero e começa a soar como diagnóstico. $5 contra 3.000 não é apenas uma comparação de custo, é uma comparação entre duas visões de mundo. A primeira diz que tecnologia útil deve ser compreensível, replicável
e adaptável. A segunda diz que tecnologia útil deve vir fechada, validada por uma cadeia comercial e acompanhada de custos contínuos. Uma visão amplia a margem de ação do indivíduo. A outra administra essa margem. E quando o calor aperta, quando a energia cai, quando a renda encurta ou quando a emergência chega sem pedir licença, essa diferença deixa de ser filosófica. Ela se torna física, literalmente física. Imagine uma noite de apagão em pleno verão. O sistema central morre. O ventilador empurra ar quente. A comida começa a ameaçar estragar. Um medicamento precisa ficar em temperatura estável. Uma criança pequena tenta dormir. Um idoso já não consegue dissipar calor com a mesma eficiência do corpo jovem. Nessas horas, o que vale mais? Um equipamento sofisticado, desligado, ou uma solução modesta, funcional e independente, que pelo menos reduz a temperatura num ponto crucial? A modernidade gosta de se imaginar invencível até a primeira interrupção séria. Depois disso, a simplicidade volta a parecer genial. E, talvez, esse seja o detalhe mais negligenciado de todos. Tecnologias pequenas não precisam vencer tecnologias grandes para provarem seu valor. Elas só precisam funcionar quando importa. Um sistema portátil de refrigeração não precisa derrotar um ar-condicionado central em capacidade total. Ele só precisa fazer aquilo que um sistema morto, caro e offline não consegue fazer numa emergência: continuar operando. Esse é o tipo de vantagem que quase nunca aparece nas campanhas de venda, porque resiliência distribuída não combina com mercados baseados em concentração. Só que existe outra camada nessa história, e ela é mais profunda do que eficiência ou economia. É uma camada psicológica. Nós fomos treinados a respeitar demais o que não entendemos. E quando uma tecnologia nos parece opaca, fechada e inacessível, passamos a trotelar como sacerdócio. A linguagem técnica ajuda, o preço ajuda, o ritual de manutenção ajuda. Tudo colabora para produzir a sensação de que estamos diante de algo quase sagrado. Só que calor continua sendo calor, troca térmica continua sendo troca térmica. Pressão continua obedecendo às mesmas leis. A natureza não assina contratos de exclusividade com corporações. Isso não significa romantizar imprudência. Refrigeração envolve pressão, vedação, materiais adequados, projeto correto e, em certos casos, fluidos inflamáveis, que exigem respeito absoluto às regras de segurança. O ponto não é brincar de laboratório na garagem como se risco fosse detalhe. O ponto é outro: reconhecer que a linha entre o tecnicamente complexo e o economicamente cercado nem sempre coincide. Há coisas difíceis porque são difíceis, e há coisas mantidas distantes porque proximidade reduziria lucro. Confundir essas duas categorias é uma das ilusões mais caras do consumidor moderno. Quando você olha para a trajetória das soluções naturais de refrigeração, percebe um padrão incômodo. Elas foram frequentemente tratadas como alternativas marginais, até que a realidade ficou grande demais para ser ignorada. Quando desempenho, impacto ambiental e experiência acumulada começaram a desmontar as resistências, a narrativa precisou mudar. Aquilo que antes era retratado como improvável virou tendência. Aquilo que parecia arriscado demais virou aceitável. Aquilo que não servia ontem passou a equipar aparelhos comuns. Essa transição não aconteceu porque a física mudou de opinião. Aconteceu porque, em algum momento, o discurso já não conseguiu segurar os fatos. E quando os fatos chegam, eles costumam ser cruéis com as versões oficiais, porque expõem o que estava escondido à vista de todos. Muitas vezes, o verdadeiro produto não é o aparelho, é a recorrência. É o ciclo contínuo de chamada técnica: reposição,
atualização, consumo elétrico, dependência de peças, obsolescência e renovação forçada. A máquina esfria o ar? Sim, mas o modelo de negócio aquece a receita em camadas. E uma solução simples demais, barata demais ou acessível demais não ameaça apenas uma categoria de produto. Ela ameaça o hábito de faturar em torno da intermediação. Talvez por isso a história de 1834 seja tão poderosa, porque ela nos lembra que a base de tudo foi compreendida cedo. O mundo não estava esperando a física ser inventada, estava aprendendo a empacotá-la. Jacob Perkins não deixou um eletrodoméstico moderno pronto para a sala da sua casa. Ele deixou algo mais perigoso para certos interesses. Uma chave de leitura, uma prova de que o frio podia ser produzido por um circuito racional, repetível, inteligível. Todo o resto veio depois. Melhorias, claro, avanços reais. Sem dúvida, mas também camadas de distância entre o princípio e a pessoa comum. E essa distância cobra um preço que vai muito além do dinheiro. Ela corrói a autonomia. Ela faz famílias inteiras acreditarem que estão permanentemente a um defeito de distância do desconforto extremo. Ela transforma um recurso essencial em ansiedade recorrente. Ela educa o consumidor para o medo de tocar, medo de entender, medo de comparar, medo de buscar alternativas. Um mercado maduro adora clientes inseguros, porque insegurança compra rápido, paga calado e raramente pergunta quem decidiu que as únicas soluções aceitáveis seriam as mais caras. Agora, pense no simbolismo desse confronto. $5 não representam apenas materiais baratos. Representam uma afronta. Representam a existência de uma pergunta que ninguém lucrativo quer que vire conversa pública. Quanto da complexidade que nos vendem é realmente indispensável? Em alguns casos, muito. Em outros, nem de longe. E é justamente nesse espaço cinzento que mora o segredo esquecido. Não o segredo mágico. Não a fórmula proibida. Não a gambiarra salvadora vendida por charlatões. O segredo verdadeiro é muito mais desconfortável. O básico ainda funciona. E quando o básico ainda funciona, todo excesso precisa se justificar. É por isso que essa história ela não fala apenas sobre refrigeração. Ela fala sobre alfabetização tecnológica, sobre recuperar a coragem de olhar para uma indústria inteira e separar o que é avanço legítimo do que é teatralização do indispensável. Fala sobre perceber que inovação nem sempre é inventar algo novo. Às vezes, inovação é desenterrar uma verdade antiga e perguntar por que ela foi empurrada para fora do enquadramento. Fala sobre sair da posição de consumidor hipnotizado e voltar a ocupar a posição de observador crítico. E aqui está a revelação principal. O grande segredo esquecido de 1834 não é uma peça, nem um gás, nem um projeto específico. É uma ideia. A ideia de que o conforto térmico pode ser entendido, pode ser descentralizado, pode ser pensado em escalas diferentes, pode ser redesenhado para contextos reais e não apenas para catálogos de alto preço. Quando você entende isso, o debate inteiro muda de tom. Você deixa de perguntar apenas qual aparelho devo comprar e começa a perguntar que tipo de dependência estou aceitando como normal. Essa é a pergunta que amadurece qualquer consumidor e é a pergunta que nenhuma indústria adora ouvir. No fim, talvez o mais irônico de tudo seja isto. Passamos décadas correndo atrás do futuro enquanto esquecíamos uma lição do passado, não porque o passado fosse suficiente para tudo, mas porque ele ainda carregava uma clareza que o presente aprendeu a esconder. A clareza de que resfriar um espaço não começa com uma marca, nem com uma visita técnica, nem com uma prestação em 12 vezes.
começa com um princípio físico. E princípios físicos não pertencem a campanhas de marketing. Então, da próxima vez que alguém tentar convencer você de que conforto térmico só existe no formato caro, fechado e inacessível, lembre-se desse número, 1834. Lembre-se de que quase tudo ao redor dessa tecnologia mudou, menos a verdade central. Lembre-se de que, às vezes, o que parece ultrapassado é apenas o que ainda não foi totalmente capturado. E lembre-se, acima de tudo, de que o mundo fica muito diferente quando você percebe que a fronteira entre necessidade e dependência foi desenhada por mãos humanas. Se foi desenhada por mãos humanas, também pode ser redesenhada, porque, no fim, não se trata apenas de $5 contra 3.000. Trata-se de memória contra esquecimento, clareza contra teatro, autonomia contra obediência. E uma vez que você enxerga isso, o ar da sala pode até continuar quente por alguns minutos, mas a sua cabeça já não volta a ser resfriada pela narrativa de sempre.